Graça e paz a todos os amados e queridos irmãos, ouvintes desta programação em todo o Brasil. Hoje nós vamos meditar no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 7, os versículos 13 e o versículo 14. Nós vamos falar hoje um pouco sobre os dois caminhos. Mateus 7, versículo 13 ao 14, está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque é estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos hão que a encontrem. Amados e queridos irmãos em todo o Brasil e demais países de língua portuguesa que acompanha a programação aqui da Rádio Evangélica Missionária A Porta Se Abriu, essa web rádio que tem uma finalidade, que é a de levar o Evangelho ao mundo e também aos amados que nos acompanham através da Igreja Evangélica Missionária A Porta Se Abriu, através da rede mundial de computadores, essa igreja online criada por Deus para alimentar vidas. Eu chamo a sua atenção neste momento para tudo aquilo que Jesus falou para nós através destes dois versículos que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 13 até o versículo de número 14. É uma breve meditação que nós iremos fazer sobre a questão desses dois caminhos. Um caminho que leva à vida, que leva à salvação, que leva à prosperidade, que leva a uma vida de prazeres, que leva a uma vida de alegria, que leva a uma vida de amor, que leva a uma vida magnífica na presença do Deus Todo-Poderoso. E o outro caminho, que é um caminho até bonito, até espaçoso, mas que o final dele é trevas, é escuridão, é dor e é morte. A Bíblia nos chama a atenção constantemente sobre estes dois caminhos, de maneiras até diferentes. O próprio Deus disse: eis que eu coloco diante de ti dois caminhos, um para a morte e outro para a vida. Aí Deus que nos deu o livre-arbítrio. Pastor, o que é que vem a ser esse negócio de livre-arbítrio? Deus nos deu a livre escolha. Ele nos dá apenas uma sugestão. Ele diz: olha, os dois caminhos estão aí. Um leva para a morte, outro leva para a vida. Porém, eu quero te sugerir algo. Escolhe tu o caminho que leva para a vida. Deus deu a sugestão dele. Jesus Cristo, lá nos Evangelhos, ele veio no Sermão do Monte nos lembrando desta proposta de Deus para a nossa vida, que é a salvação, mas ele nos chama a atenção para tomarmos cuidado, pois existe dois caminhos, existe duas vertentes.
uma vertente que nos leva ao trono de Deus e uma vertente que nos leva ao trono de Satanás. E nós é que temos que fazer essa escolha, a qual caminho e qual vertente nós iremos escolher. Porque o caminho da perdição, ele é largo, o caminho da morte, ele é largo, ele é bonito, ele é florido, ele é pavimentado. O caminho da perdição, você vai encontrar muitos passando por ele, porque ele tem um chamativo que chama ao interesse, que dá até uma certa visão de bonança. É o caminho da porta larga. Na porta larga passa tudo. Na porta larga passa mentira. Na porta larga passa pecado. Na porta larga passa tudo o que é nocivo à nossa saúde e vida espiritual. É o caminho da perdição. É o caminho onde tudo é permitido. É o caminho do engano. É o caminho da mentira. É o caminho que troca Jesus por objetos. É o caminho que troca Jesus e sua graça por divinização de matérias como sal, água, pedras. É o caminho das propostas indecorosas do inimigo de nossa alma, e isso é muito fácil de se cair. É o caminho da fama, é o caminho da destruição. Mas eu quero chamar a tua atenção para o outro caminho, porque esse da porta larga, ele é tão largo que só tem o portal, mas não tem a porta, justamente para você passar ou cair dentro dele. Já o caminho que leva à presença de Deus, a vertente que leva ao trono de Deus, ele é estreito, ele se parece com uma vereda. Você olha e diz, não, esse caminho termina logo ali. Na realidade ele vai muito e muito à frente, mas esse caminho ele tem uma porta, e para passar por esta porta você não passa de todo jeito. Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, quando ele estava enviando as cartas às 7 igrejas da Ásia, ele disse para a igreja de Filadélfia, ele disse, eis que eu ponho diante de ti aberta uma porta. E eu quero dizer para você que essa porta é a porta da salvação, é a porta da transformação, é a porta do livramento, é a porta da libertação, é a porta da cura, é a porta da honra, é a porta da magnitude da presença de Deus, é a porta que nos leva ao céu, a presença de Deus no seu trono. Mas Jesus Cristo também ali diz nas cartas que ninguém entra por essa porta de qualquer jeito ou de qualquer maneira, tem que estar preparado para passar por essa porta, porque ninguém engana a Deus e nem ele precisa de que alguém fale algo de ti perante ele, porque ele chegou para cada uma daquelas igrejas e ele começou a citação das cartas dizendo, eu conheço as tuas obras. Então não adianta você pensar que porque você faz muita caridade, você vai passar por aquela porta tendo a sua vida errada perante Deus. Não vai. Eu quero dizer para você que não é com atitudes farisaicas que você vai engrandecer-se diante de Deus. Ninguém se engrandece diante de Deus. Deus não conhece nenhum grande. Ele olha para todos e vê uma mesma medida. Ele vê pecadores que necessitam ser arrependidos para poder contemplar a sua face. Pois sobre isso, na sua santa palavra, está escrito assim,
que Deus olhou para o mundo e todos pecaram, e todos foram destituídos, ou seja, foram expulsos da presença de Deus. Mas Deus criou a arca da aliança, a arca da salvação, para que todo aquele que crê e for batizado receba de Deus a salvação. E a salvação não é outra. Essa salvação ela é manifesta na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a porta. Ele é a estatura perfeita do varão perfeito, da qual é requisitado em nós essa estatura para podermos passar pela porta. É isso que eu quero que você entenda. Não é com religiosidade, não é com falsa santidade, não é porque você canta corinhos bonitos, não é porque você tem uma voz bonita para louvar, que você vai passar pela porta. Presta muito atenção. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Você pode estar trilhando o caminho largo, aonde não há porta, aonde não há empecilho, aonde não há lei para que você entre nele e caia no abismo, certo? Por causa que você está se achando que é tudo, simplesmente porque você canta e muitas vezes a igreja recebe o teu louvor e Deus responde. Às vezes você se acha o tal porque você prega e vidas se entregam. Ei, presta atenção no que eu vou te falar. Tu não estás fazendo nada mais do que a tua obrigação. Tu foste chamado para pregar. E quanto à questão de mover a pedra da boca do túmulo aonde as pessoas se encontram sepultadas, esta unção não vem de ti, ela vem do trono de Deus. Quem convence o homem não é a tua eloquência, é o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra é o próprio Deus, por isso que toda honra, toda glória é depositada diante do seu trono, do trono do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que liberta o homem do seu pecado e lava ele na unção da sua palavra, que é o rio de águas cristalinas que flui do seu trono. É isso que eu quero que você entenda, porque muitas vezes você é uma pessoa que tem um chamado para o ministério da palavra. Sim, Ele te chamou, Ele te capacitou, a unção que opera na tua vida é dele, mas você não entende, tem um coração soberbo e acha que é por causa da sua eloquência que as coisas estão acontecendo. Muitos acham que é o brilho do anel de formatura de teologia que está no dedo que vai fazer as vidas se converter. Ei, presta atenção, ô enganado. Presta atenção no que eu vou te dizer. O brilho deste anel que está no teu dedo, muitas vezes ele ofusca a visão daquele que quer aceitar a Jesus e ofusca a tua também. E coloca os dois em situação difícil. É hora de tu entender que sem a presença de Deus na tua vida, tu não é nada. Tu não passa de um burro falante. Tu não passa de um papagaio adestrado. Então presta atenção, começa agora a buscar mais da presença de Deus. Desce, vai lá embaixo, lança a cara no pó, clama a misericórdia desse Deus que é santo, tremendo e poderoso, e Ele vai começar a trabalhar na tua vida, a tirar o empecilho da tua jornada, a purificar os dons que Ele te deu e colocar no teu coração um coração
de carne, mas um coração ungido, um coração que vai bater no ritmo da presença de Deus. Ele vai colocar nos teus lábios a sua palavra com unção, para repreender todo o mal, para libertar os cativos, para dar visão aos cegos, para libertar dos vícios escravizado, para fazer de prisioneiro liberto, de escravo livre. Eita, Deus tremendo e poderoso, para te ensinar o verdadeiro caminho aonde tu deves andar. Presta atenção nisso que eu te falei nesta meditação, porque assim eu recebi do Senhor, assim eu entreguei para vós. E fiquem todos na paz do Senhor e Mestre Jesus.